Olá amigos, olá irmãos, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais um momento de esperança. Louvado seja Deus pelo privilégio que temos de estudar a sua bendita palavra. Continuando o assunto sobre os sinais do fim, os sinais da volta de Jesus. Hoje vamos ler o final do verso 7 e o verso 8 de São Mateus, capítulo 24. Haverá fome e terremotos em várias partes do mundo. Tudo isso, porém, será apenas o começo das dores de parto. Meus amigos, notem que Jesus disse aos seus discípulos que nos últimos dias haveria guerra entre as nações, conforme nós vimos no vídeo passado. E hoje vamos ver que, além das guerras, Jesus mencionou que também haveria nos últimos dias fomes e terremotos em vários lugares. Há nessas palavras de Jesus, meus amigos e meus irmãos, uma coisa que nós não podemos ignorar de maneira alguma. Notem que Jesus disse que as guerras, terremotos, fomes, seria apenas o começo das dores de parto. E quando Jesus disse que esses acontecimentos seria o começo das dores de parto, Jesus está fazendo uma comparação com uma mulher grávida que está para dar à luz a criança e ela começa a ter contrações, começa com dores leves, e essas dores vão aumentando cada vez mais, até o momento em que a criança nasce. E Jesus aqui está fazendo uma advertência, está nos alertando os sinais da sua vinda, quando ele compara com as dores de parto de uma grávida. Jesus disse então que esses sinais serão dores, ou seja, serão dificuldades, serão problemas, serão angústias, serão momentos difíceis para a humanidade. E nós não podemos ignorar que quando uma grávida começa a ter as contrações, não há nada que faça parar até o nascimento da criança. Assim nós temos que entender que os sinais do fim, os sinais da volta de Jesus, eles não podem ser parados, ou seja, humanamente falando, não há nada que o homem possa fazer para parar essas contrações, para parar esses sinais, embora sejam difíceis, sejam momentos de sofrimento, mas isso vai até o fim, até o dia em que Jesus volte. O apóstolo Paulo também, quando fala sobre a volta de Jesus, ele faz esta comparação. Ali no capítulo 5 de 1 Tessalonicenses, no verso 3, está escrito assim: pois que quando disserem a paz e segurança, então lhe sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto àquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Meus amigos e meus irmãos, Jesus disse que devemos estar preparados para enfrentarmos os últimos dias, porque realmente os últimos dias, de acordo com a palavra de Deus, serão dias difíceis, serão dias calamitosos. E por que serão dias difíceis? Porque os últimos dias, você já pensou, por que os últimos dias serão difíceis? Serão difíceis, meus amigos e meus irmãos, por causa das guerras, ou por causa das guerras. Em tempos de guerras, como vocês sabem, tudo muda na vida da sociedade. A guerra ocasiona prejuízos, ou seja, traz prejuízos, traz dor, sofrimento. Quando um país está em guerra, você presta atenção que ninguém entra e ninguém sai. E com o passar dos dias, acabam-se o suprimento, as indústrias param de trabalhar.
Então, imagina, se uma indústria fornecendo alimento, ainda o mundo tem fome. Agora, imagina essas indústrias parando de fabricar os alimentos. Imagina na agricultura. O agricultor não pode plantar e não pode colher, porque é tempo de guerra. E, com isso, as escolas também param. Os hospitais não podem atender aos doentes, porque falta energia, porque falta medicamentos, porque falta água. Imagina o caos que uma guerra traz. Então Deus está dizendo aqui, essas dores de parto, referente aos sinais da volta de Jesus, serão tempos difíceis. Mas quando nasce uma criança, todo aquele sofrimento foi compensado pelo nascimento da criança, e a mãe sorri e chora de alegria. Assim também, depois de todos esses sinais, Jesus vai voltar e vai nos levar para morar no céu. O céu vai compensar todo o sofrimento que passamos aqui. Você já pensou nisso? Louvado seja Deus, porque depois de todo o sofrimento virá a alegria, a satisfação, o prazer de morar no céu com Jesus. E poderíamos falar um pouquinho mais ainda sobre as consequências da natureza. Jesus diz que haveria fome, terremotos. Imagina o terremoto, destrói tudo numa cidade. E a natureza, também com os furacões, com os tornados, com os tsunamis, com os maremotos. A natureza fica fora de controle. Tudo isso vai trazer tempos angustiosos, tempos difíceis, de acordo com a Bíblia, de acordo com os ensinos de Jesus. E Jesus ainda disse, com respeito aos tsunamis, ao mar, ali no livro de São Lucas, no Evangelho de Lucas, no capítulo 21 e no verso 25, Jesus disse que o mar iria romper as suas barreiras de contenção. Leiam comigo. Jesus disse assim: na terra as nações ficarão angustiadas, perplexas com o rugir dos mares e a agitação das ondas. Essas palavras de Jesus, meus amigos, nos lembram os tsunamis que estão destruindo as cidades litorâneas. E nós precisamos ficar em alerta, em estado de alerta, precisamos vigiar. Porque essas coisas vão acontecer no mundo e Satanás vai fazer com que as pessoas não entendam que isto é um sinal da volta de Jesus. Satanás vai inventar narrativas de que tudo é natural, mas são sinais da volta de Jesus. Então Satanás fará de tudo para que as pessoas não creiam que esses acontecimentos horríveis sejam sinais do fim. Ele quer desviar a atenção das pessoas de se prepararem para a volta de Jesus. Nós precisamos estar em alerta quanto a isso. Satanás não quer que as pessoas acompanhem o cumprimento das profecias, porque quem lê a Bíblia, quem estuda a palavra de Deus para se preparar para a volta de Jesus, para ir para o céu, essas pessoas recebem revelações do Espírito Santo para se prepararem e vão acreditar nas palavras de Deus, na palavra de Jesus. E Satanás então não quer que as pessoas acreditem que as profecias feitas por Deus são verdades. Mas a boa notícia que Jesus nos dá através do Evangelho, ali no livro de Lucas, no capítulo 21 e no verso 28, olha as palavras de Jesus para nós. Ora, quando estas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. Glória a Deus por estas palavras de Jesus, por esta feliz e maravilhosa promessa de Jesus que enche o nosso coração de paz e de
esperança, porque Jesus voltará. E o apelo que eu faço para você, meu amigo e minha amiga, é para que você não deixe o inimigo te afastar de Deus. Não deixe que o inimigo te afaste de Deus diante dos sinais que Jesus falou que iria acontecer. Os sinais acontecem e Jesus voltará após os sinais. Então, na realidade, estes sinais é um aviso, é uma ajuda para nós acreditarmos de que Deus fala a verdade. A palavra de Deus não volta vazia, ela se cumpre. Então, nós apenas temos que acreditar e nos preparar. Como é que se prepara para a volta de Jesus? Confiando em Deus, entregando a vida a Deus, fazendo aquilo que Deus quer que a gente faça, vivendo em comunhão com Ele, em oração constante, em estudo da palavra de Deus. Deus tira o pecado da nossa vida, limpa o nosso coração de todo mal e nos prepara para morarmos no céu. Então, diante dos sinais da volta de Jesus se cumprindo, a mensagem e o apelo que eu faço a você é o seguinte: prepare-se, meu amigo, para encontrar com o teu Deus nas nuvens dos céus. E agora eu te convido para orarmos a Deus. Aí onde você está, feche os olhos e vamos falar com Deus. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Muito obrigado, Senhor, pela vida. Muito obrigado por tua palavra que nos orienta e nos mostra o caminho certo a seguir. Muito obrigado porque as tuas palavras se cumprem ao pé da letra. E isso nos leva a crer no Senhor. Obrigado pelo chamado para a salvação. Nós sabemos que Jesus voltará em breve. Mas antes que Ele venha, algumas coisas ruins vão acontecer nesse mundo. Mas o Senhor prometeu estar conosco e nos amparar, nos proteger, nos guardar. Por isso, toma conta da nossa vida. Nos entregamos em Tuas mãos. Abençoa todos os nossos amigos, os nossos irmãos, que também confiam nas Tuas promessas e entregam a vida ao Senhor. Por favor, perdoa todos os nossos pecados e prepara-nos para aquele grande dia da volta de Jesus. Nós te pedimos e te agradecemos no nome dele. Amém.